Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, seu artigo 32, inciso 16, a linha D, cumpre esta comissão permanente pronunciar-se acerca do mérito de assuntos relativos à segurança pública interna e seus órgãos institucionais. As questões tratadas nesse projeto de lei são complexas e merecem apurada reflexão. Dessa maneira, esse relator dividirá o parecer em 4 tópicos, de maneira a melhor elucidar a intenção da presente proposição. Primeiro, do Instituto da Anistia. 2, da criminalização dos movimentos sociais e da inviabilidade da aprovação do PL 7.951/2014. 3, da manutenção da Lei de Segurança Nacional. E 4, da conclusão. Do Instituto da Anistia. Anistia é palavra derivada do grego amnestia e significa esquecimento. Trata-se, em breve explicação, de uma ficção jurídica que concede perdão para condutas consideradas ilícitas, sendo muito utilizada por estados que buscam pacificação social após motins, revoluções e situações de instabilidade em geral. Segundo o dicionário Michaelis, anistia é perdão geral, esquecimento, ato do poder público que declara impuníveis determinados delitos, em geral por motivos políticos, e ao mesmo tempo suspende diligências persecutórias e anula condenações. Destaca-se que são 3 as principais modalidades de anistia: tributária, previdenciária e penal. As 2 primeiras, tributária e previdenciária, extinguem infrações administrativas dos contribuintes. A última, penal, é causa de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 2 do Código Penal, e consiste na decisão do Estado de não punir pessoas já condenadas ou que ainda respondem a processos ou inquéritos. Vale mencionar que a anistia penal não exclui a responsabilidade civil por eventual dano causado. Em todo ordenamento jurídico, a anistia é prevista na Constituição Federal de 88, a qual estabeleceu em seu artigo 21, inciso 17, concomitante com o artigo 48, inciso 8º, que a sua concessão depende de lei, a qual cabe ao Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Artigo 21, compete à União. Inciso 17, considera anistia. Artigo 48, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o específico nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especificamente sobre, inciso 8º, concessão de anistia. A iniciativa de lei que confere anistia é concorrente, ou seja, de qualquer das autoridades e órgãos constantes do caput do artigo 61 da Constituição Federal. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. O Constituinte de 88, no entanto, criou limites ao estabelecer que nem todos os delitos podem ser anistiados no Brasil. O artigo 5º, inciso 43, define, entre outras coisas, que a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondo são insuscetíveis de anistia. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e as drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Embora esta Casa Legislativa já tenha aprovado inúmeros projetos de lei concedendo anistia, vindicados de policiais que participaram de movimentos grevistas em vários estados da Federação, a situação mais emblemática é a anterior à Constituição de 88 e marca o período final do regime ditatorial do Brasil. Trata-se da Lei número 6.683, de 28 de agosto de 79, a chamada Lei da Anistia, que perdoou todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79, cometeram crimes políticos ou conexos com esses, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração direta e indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos servidores dos poderes legislativo e judiciário, aos militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em atos institucionais e complementares. Feitas as ponderações acima em relação ao Instituto da Anistia e seu enquadramento no ordenamento jurídico brasileiro,
passa-se a análise do projeto de lei 7.951 de 2014, objeto do presente parecer. Da criminalização dos movimentos sociais e da inviabilidade da aprovação do projeto 7.951 de 2014. Antes de adentrar no mérito da presente proposição, vale fazer breves considerações sobre a questão da criminalização dos movimentos sociais, assunto bastante explorado na justificativa do PL de 7.951 de 2014. Nos últimos anos, a questão da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais vem ganhando notoriedade política e papel de destaque na conjuntura nacional, mesmo diante de uma Constituição Federal de caráter progressista, com inúmeras garantias, os defensores das causas sociais, em diversas vezes, continuam a ter seus direitos negados. Nesta linha, pode-se dizer que a deslegitimação dos movimentos sociais por meio de sua criminalização é uma realidade e se concretiza de variadas formas, tais como a judicialização de greves e ocupações, a criação de tipos penais cada vez mais rigorosos na linha do direito máximo e a utilização desproporcional de mecanismos coercitivos com abuso de forças policiais. Não há como se negar que esses instrumentos de criminalização das causas sociais, das lutas legítimas, têm por finalidade esvaziar o conteúdo político das reivindicações populares, incitando a despolitização da sociedade e a negação de direitos. O presente projeto de lei, no entanto, não resolve a questão. A anistia, de forma abstrata, de todas as pessoas que participaram de movimentos sociais, sindicais e estudantis e que foram condenados penalmente entre 5 de outubro de 88 até os dias de hoje, é inviável, fere a segurança jurídica e se transformará em verdadeira carta branca para que manifestantes façam o que bem entenderem num futuro contexto de mobilização. Ora, vivemos em um país que impera o Estado democrático de direito e, consequentemente, o devido processo legal. O direito de manifestação deve ser assegurado, contudo, os excessos desvios de conduta que extrapolam o direito legítimo de reivindicação popular devem ser punidos. Assim, pessoas que cometem e cometeram crimes em contexto de manifestação, e o presente projeto não faz essa distinção, concedendo anistia indiscriminada a todos os participantes de movimentos sociais, sindicais e estudantis. Embora se reconheça que há situações limites em que o livre exercício de manifestação e a prática de crime se confundem, casos de ocupações, por exemplo, tem-se que confiar no trabalho desempenhado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Se houve condenação, apesar da inúmera quantidade de recursos e instâncias judiciais disponíveis no Brasil, é porque esses órgãos entenderam que era caso de crime e não de livre manifestação de pensamento. Nesse sentido, o Parlamento estaria sendo leviano se aprovasse uma medida de anistia nos termos que aqui se propõe. Assim, a possível tendência de criminalização dos movimentos sociais deve ser combatida no Judiciário, com o devido processo legal e não sob a forma indiscriminada e abstrata de anistia. Da manutenção da Lei de Segurança Nacional. A Lei número 7.170, de 14 de dezembro de 83, conhecida como Lei de Segurança Nacional, define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. A Lei de Segurança Nacional teve sua primeira versão editada em 1967, quando transformou a doutrina de segurança nacional em lei. A segunda versão data de 69 e a terceira de 83. É sabido que essa legislação causa divergência entre estudiosos. Há quem diga que sua aplicabilidade é duvidosa, tendo em vista que não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 88. Sabe-se que muitos dispositivos não mais encontram respaldo na Constituição Federal. No entanto, seria temerário uma revogação integral dessa legislação, tendo em vista que o Código Penal e as demais legislações extravagantes são insuficientes para proteger juridicamente ataques ao Estado brasileiro, em tese seria a razão da existência da Lei de Segurança Nacional. Assim, uma possível revogação da só poderia ocorrer se viesse acompanhada de uma ampla reforma da legislação penal brasileira, raciocínio este que vem sendo aplicado no PLS 236 de 2012, que reformula o Código Penal e somente, por fim, revoga a Lei de Segurança Nacional. Da conclusão, ante o exposto, meu voto é pela rejeição do projeto de lei número 7.951 de 2014. Esse é o parecer proferido e o voto proferido pelo deputado Altivo Carvalho, que apresentei nesse momento. Muito obrigado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se acham.